Graça e paz a todos, bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Tome papel e caneta para suas anotações, sente-se e vamos aprender hoje mais um pouco da Palavra de Deus. Vamos a uma pequena introdução e já voltamos. 3, 2, 1... Ok, já estamos de volta e hoje vamos estudar essa revista da EBD, da escola, da EBD, Corpo, Alma e Espírito. Amém? Essa aula, essa primeira lição dessa revista foi começada e iniciada dia 5 de outubro, hoje é domingo, dia 12 de outubro. Amém? Estamos colocando a primeira lição no ar. E para começar, quero convidar você a fazer parte desse canal, que muito tem crescido nos últimos dias. Quero agradecer você que já é inscrito no canal e quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a fazer parte dessa família que tem crescido muito nos últimos dias. Quero mencionar também que você sabia que o Antigo Testamento revela que havia escola de profetas? Pois é, está lá em 1 Samuel 19, de 18 a 24 e 2 Reis, capítulo 2. Então quero convidar você também a fazer parte dessa escola de profetas, se inscrevendo aqui no canal Profetas do Último Século, que aliás foi com esse objetivo que eu escolhi aqui o nome do canal. Você sabia que um dos ofícios de um profeta era ensinar a palavra de Deus? Além de falar, trazer ao povo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, expressamente dita pelo próprio Deus vivo, também um dos ofícios do profeta era ensinar a palavra de Deus, assim como nós fizemos aqui no canal. Amém? Então, estude, cresça em sabedoria, conhecimento, até atingir a estatura perfeita de Cristo, de um servo de Deus. Amém? E hoje, a lição de número 1, vamos falar nesta aula do quarto trimestre da revista EBD, sobre corpo, alma e espírito. A aula de hoje é considerada pela teologia até atingir a estatura perfeita de Cristo, de um servo de Deus. Amém? E hoje, a lição de número 1, vamos falar nesta aula do quarto trimestre da revista EBD, sobre corpo, alma e espírito. A aula de hoje é considerada pela teologia, antropologia, amém? A antropologia teológica. É classificada de também antropologia bíblica.
A antropologia é o estudo do homem, nada mais é do que o estudo do homem. Amém? A palavra-chave de hoje é tricotomia. Isto entende-se que o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Amém? Então, essa é a palavra que define o estudo do homem, a tricotomia em 3 partes. Amém? Versículo-chave, então. Versículo-chave para hoje, então, é a tricotomia, e o texto áureo é 1 Tessalonicenses 5:23. Passamos a leitura, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Amém? Então, vamos citar aqui notas no hebraico e no grego. Corpo no hebraico é basar, ou gevia. No grego corpo é soma. Amém? A alma no hebraico é neplesh. E no grego é psique. A palavra espírito no hebraico é ruach. E no grego é pneuma. Amém? Então, qual é o versículo que sustenta essas 3 palavras aqui? Corpo, alma e espírito. Está lá em Gênesis 2:7, diz assim: formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Amém? Então está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Na tricotomia do homem, ele é dividido em apenas para estudo. Mas o homem, ele é indivisível. Ele é um ser total e completo. Amém? Então, usamos essa tricotomia, essa divisão de corpo, alma e espírito, apenas para estudo. Mas o homem, ele é um ser total, completo. Amém? Não há divisão entre o homem, corpo, alma e espírito. Ele é um ser só, um ser único. Cada parte, então, do ser humano tem sua função principal, destacando aqui neste texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Começa, então, primeiramente pelo espírito, a alma e o corpo, porque a santificação começa no espírito, ou seja, a santificação ela começa de dentro para fora. Ela começa no espírito, também depois santifica a alma e depois santifica o corpo. Por isso que está nessa ordem. Paulo então coloca nessa ordem, assim, primeiro o espírito, depois então a alma e depois o corpo. Amém? Isso mostra então esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23.
O espírito, então, cada parte, então, desse ser que é formado o homem, dessas três partes que formam o homem, eles têm função distinta. Então, o espírito, ele se comunica com Deus. A alma é a sede das emoções. E o corpo é o toque, é o tato. Amém? É onde o homem sente as coisas. Leitura em classe, então. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Passamos a leitura, então. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem de uma maneira especial e colocou ele aqui, neste planeta, como administrador, então, da criação de Deus, das obras que Deus criou. Amém? E Gênesis capítulo 2 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18 do capítulo 2 diz assim: E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Versículo 23, e disse Adão: Esta é agora osso do teu osso, dos teus ossos, e carne da tua carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Amém? Então, esse versículo mostra então que Deus tomou o homem do pó da terra e formou com as suas próprias mãos, de uma maneira toda especial. Amém? E Adão, então, no hebraico, é Adamá, que significa terra, literalmente terra. Então, o homem ele foi formado do pó da terra. E mais adiante, no final da aula, vamos mostrar que a composição do corpo do homem tem 18 elementos químicos que aparecem também no solo, na terra. Amém? Então, literalmente, o homem foi formado do pó da terra. E literalmente o homem é separado em três partes. Ou seja, ele é tricotômico. Ele é dividido em corpo, alma e espírito. Amém? Prosseguindo então, introdução da lição 1. Diz assim: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento da sua criação.
e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir do qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra. E pelo sopro de Deus em seus narizes, neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável, no espírito, na alma e no corpo. Sob a perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo e eminente eterno retorno ao Criador. Amém? Então, tópico 1, a tricotomia humana. A doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências. O plano redentor e a eternidade relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenárias perguntas: quem é o homem, de onde veio e para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca pelas respostas para os problemas humanos, em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Amém? Componente, então, 2 ali, do tópico 1, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar a tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Seguindo adiante, o propósito de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes materiais e imateriais, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Então, o próprio Jesus, ele participou, então, da formação tricotômica do homem. Então, Jesus, então ele possuiu o espírito, a alma e o corpo. Amém? Assim como nós,
os homens. Por isso ele foi chamado também Filho do Homem. Amém? É isso mais ou menos que o tópico número 1, verso 2, está querendo dizer para nós aqui. Amém? Subtópico, então, 3 do tópico 1 diz assim: físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, o pó da terra, o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem em um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, a alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Amém? Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso aqui no plural, o espírito, então, o termo grego para a vida, então, no plural, lá no hebraico, no plural é vidas, então, fôlego de vidas, porque se retrata tanto a vida biológica que tem o corpo do homem, que o corpo do homem é formado, quanto a vida mesmo, essa que a gente respira, vive e sente. Amém? Então, por isso, no hebraico está descrito no plural, a vida tem significado plural, como Shaim, permitindo então a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida ao espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Amém? Síntese então no primeiro tópico: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Seguindo então a aula, passando ao tópico 2, a distinção entre a alma e o espírito. Subtópico 1 do tópico 2 diz assim, então, a alma, do hebraico nepesh e do grego psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados, aparecendo 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis, alma vivente. Amém? Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. Então, a palavra alma no hebraico, que significa nepesh, e do grego psique, é uma das palavras polissêmicas, então ela tem mais de um sentido. Vamos dar um exemplo, como esse banco que eu estou sentado, essa palavra tem vários sentidos, tanto pode ser o banco de assentar, como o banco instituição financeira, amém? Então é nesse sentido que a palavra alma no hebraico aparece como uma palavra polissêmica, amém? Então, paramos ali, significa simplesmente vida, a distinção entre a alma do homem e do animal
é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, e é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, como em Gênesis 1, 26. Amém? Subtópico 2, então, o tópico 2 diz assim: o espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior está lá em Romanos capítulo 7, 22 a 25. Amém? Como ensina então o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Amém? Interessante esse estudo, né? Aqui então dá uma extensa explicação dessa formação tricotômica, então, que compõe o homem, as 3 partes do homem: o espírito, alma e o corpo, nessa ordem como Paulo ensina. Amém? A síntese do tópico 2, então, a distinção entre a alma e o espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Amém? Seguindo então a lição, vamos ao tópico 3. Diz assim: a interação das 3 dimensões. Primeiro, corpo, afetos e somatização. Amém? O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Amém? Que do hebraico é led e cardia. Amém? Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimos de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Identificamos então como doenças
psicossomáticas. A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias, amém? Então é uma afirmação, e como se multiplicam em nossos dias esses problemas, como depressão, angústia, causados no espírito e na alma, que leva muitas vezes à morte, amém? Da pessoa. E também são causados pelo pecado, amém? Então é uma afirmação. Essa é uma afirmação, então. E como se multiplicam em nossos dias. Ponto de exclamação. Subtópico 2 do tópico 3 diz assim: equilíbrio e saúde. Da mesma maneira, da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda espécie de males, que inclui cuidados físicos, relacionais e saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problemas emocionais, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quanto ao problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecado não confessados. Os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e o abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Amém? Então, aqui, síntese do tópico 3. Diz assim: o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Amém? Conclusão da lição. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e de sua constituição e o propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontraram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então aqui a conclusão desta lição de número 1 da revista da Escola da EBD, Corpo, Alma e Espírito. Amém? Fiquei devendo então também um resumão então da revista do terceiro trimestre, A Igreja em Jerusalém, que em breve estarei trazendo para os irmãos aqui no canal. Amém? Em breve então estarei trazendo e colocando em dia então um resumo dessa revista aqui, da Escola EBD do terceiro trimestre, a Igreja em Jerusalém. Amém? Aguardem que certamente cedo virá então essa aula da Escola da EBD. Amém?
Quero então agradecer todos os inscritos novamente neste canal. Quero convidar você a se inscrever, a compartilhar os vídeos, dar um like aí e faça um comentário se você também é inscrito aqui no canal, se você está gostando das aulas dessa escola de profetas que muito tem crescido aqui nesses últimos dias, trazendo ensinamentos bíblicos, teológicos e também das revistas da escola dominical da EBD, amém? E como eu disse que no final desse vídeo eu traria os 18 elementos que são compostos o corpo do homem, amém? Quero então aqui relatar para vocês. Então, o corpo do homem é composto de 18 elementos que compõem o solo. 72% de oxigênio. O corpo do homem então é composto de 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e os outros 3,5% se compõem de pelo menos 15 elementos como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, cobre, zinco e etc. Observação então. Vou deixar também aqui 2 vídeos sobre aulas passadas na tela final então desse vídeo. Eu vou deixar mais 2 vídeos que complementam então as aulas da escola da EBD que ficou faltando, amém? Nas telas finais desse vídeo então. Vou deixar para vocês lá no final do vídeo para que os irmãos então possam estudar aquilo que ficou faltando, amém? Então inscreva-se, curta, compartilhe os vídeos e até um próximo estudo, se Deus assim o quiser e o permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos, ok?